O mês de março é marcado pela campanha Março Lilás, iniciativa que acontece em todo o Brasil para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, este é o terceiro tipo de câncer com maior incidência entre as mulheres e uma das principais causas de morte no país. A estimativa é de 17 mil novos casos a cada 3 anos. Isso representa uma taxa bruta de incidência de 15,38% de casos a cada 100 mil mulheres. Esse é o tema do BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Quem está aqui conosco no estúdio para conversar sobre a campanha Março Lilás é a ginecologista Dolores Snake. Falei certo, então bom dia, obrigada por estar aqui. Nada. É uma campanha super importante, né? Porque o diagnóstico precoce a gente sabe que faz a diferença em todos os tipos de câncer, mas a taxa de incidência é alta ainda, né? Sim, importantíssimo, porque o câncer de colo, ele é prevalente, como você já citou, mas assintomático, né? E 100% de cura, isso é muita coisa, desde que diagnosticado precocemente. E a gente só tem como diagnosticar precocemente nas lesões precursoras, que são assintomáticas, né? E por ser assintomático, daí entra assim, os exames preventivos super importantes e que às vezes as mulheres acabam não fazendo, né? Exame simples, barato, para a saúde pública também, que é o exame de Papa Nicolau. Feito anualmente. Hoje o critério nem é fazer mais anualmente. Não sei se você ainda vai me perguntar sobre isso. Não, podemos falar, inclusive, sobre isso, porque é o que a gente costuma ouvir, né? Faz uma vez por ano, faz aquele check-up, né, tradicional. As mulheres são acostumadas a ir todo ano, as que vão regularmente, é importante ir, independente da coleta, mas quando você tem parceiros fixos, se ela tiver 2 preventivos normais, hoje a rotina do Ministério, ela poderia ficar 2 anos sem fazer, né? Pacientes que passam regularmente, né? Então, 2 preventivos normais, ela faria a cada 3 anos. Você vê que ele é um câncer bonzinho. Eu falo isso até para os meus alunos. Ele é um câncer bonzinho, porque a evolução dele é muito lenta, chega a ser de 15 a 20 anos. E agora, por ser assintomático, tem alguma coisa que dá para acender a luzinha, assim? Nada que possa falar? Os sintomas acontecem, sim. Quando os sintomas acontecem, um odor fétido, sangramento após relação, o tumor já está ali e aí já é um tumor, não estamos atuando mais na prevenção. Não pegamos eles nas fases precursoras. Então, existem sintomas, mas já é da doença avançada. Sangramento, principalmente vaginal. Então, isso é importante ter atenção, né? Sim, se teve dor durante a relação. Dor na relação, sangramento após a relação, corrimento com um odor diferente, um odor fétido. Não que aí a gente não consiga ainda tratar e curar, mas aí a gente já cai para uma cura de 70%, 80%, que é bem diferente de uma cura total, né? E a gente ainda perde as mulheres por câncer de colo. Muitas mulheres acabam não fazendo o exame também por vergonha, né? Como conscientizar essas mulheres? E aí a gente entrando nessa campanha. Né? Não tem jeito, assim, não tem jeito. O exame ginecológico é constrangedor de uma certa forma, mas tem que ir, né? Nasceu mulher, tem que ir no pré-natal, tem que ir no... Então é campanha. E a gente vê as campanhas meio apagadinhas atualmente, né? Essas campanhas minimizam ou não? Elas são suficientes para o que precisa fazer mais? Tem alguns países que eles levam de forma mais séria, mas a gente não precisa procurar espontaneamente. Ela recebe uma notificação do governo dizendo, olha, venha fazer a sua mamografia, venha fazer o seu Papa Nicolau. Eles têm um controle muito mais rigoroso. Ela recebe em casa, não precisa ser médico, a coleta de Papa Nicolau é uma coisa simples, você treina biomédicos, enfermeiras para fazer, então o governo devia ser um pouquinho mais sério nisso. Ela poderia receber em casa, ter um cadastro nacional e aí ela é convocada para colher o preventivo. 2 preventivos normais, durante 2 anos ela não é chamada. Nesse sentido, você acredita que os municípios conseguem atender a demanda dos exames? Porque muita gente não tem plano de saúde e depende, né, do sistema público. Ele pode ser colhido por treinamentos de enfermeiras, de biomédicas. Então, assim, o preventivo dá para ser, o município consegue abranger. Às vezes a gente não consegue técnicos para examinarem as lâminas. E aí o resultado do Papa Nicolau costuma, em alguns lugares, demorar 2 meses, 3 meses. Mas a coleta é uma coisa bastante simples. Agora, Dolores, você comentou que tem cura, né? E assim, 100% de cura.
E na questão do tratamento, a gente conhece muito assim, quimioterapia, radioterapia. No colo do útero, qual é o tratamento mais indicado? Sim, claro que depende lesões de caso. precoces sempre é cirurgia, né? Nessa fase das lesões precursoras, lesões que vão dar origem ao câncer de colo, é que a cura é 100%, mas é sempre cirúrgico. Cirurgias menores, quando o tumor já está mais avançado, cirurgias um pouquinho maiores, né? Tirar o colo, tirar o útero e depois a rádio e a quimioterapia. Mas a gente atinge ainda assim um índice de cura bastante expressivo, na casa dos 70%, mesmo quando você já tem ali um tumor presente. A cirurgia é aquela que é mais invasiva ou depende? Depende do estadio que a gente pega doente. Se pegar já um tumorzinho mais adiantado, mas ainda inicial, é uma cirurgia menos invasiva. Algumas vezes o tumor já está muito avançado e nem dá para operar. Algumas vezes a cirurgia implica em bexiga, intestino, porque são as proximidades, é para onde ele se espalha, né, quando o tumor é avançado. Então, pode ser desde uma cirurgia pequenininha no colo do útero, que é muito simples, que chama conização, que quase dá para fazer com anestesia local, até uma cirurgia muito grande, dependendo do estadio que se pega. E o avanço da tecnologia, com certeza, ajuda, né, nessa parte cirúrgica? Essa parte cirúrgica das lesões precursoras é muito simples, qualquer unidade básica até poderia ter o equipamento. A mulher que tem casos na família precisa ficar mais atenta? Precisa, como qualquer câncer, mas a história do câncer de colo do útero não é uma história hereditária. Ela tem a ver com o vírus, papiloma vírus humano, e é transmissão sexual, né? Então, assim, praticamente 99% das causas do câncer de colo, né? Aí é a vacina, a colheita da citologia, mas a relação dele está mais com o número de parceiros sexuais, início precoce da atividade sexual, cigarro, que entra em todos os cânceres, e pacientes com a imunidade comprometida, porque as mulheres vão ter contato com o HPV ao longo da vida. É muito grande a incidência, 80% das mulheres vão ter contato com o HPV. E não é um desespero, porque não são todos os HPVs que são capazes de causar câncer. E a imunidade da gente funciona e deixa ele lá quietinho durante 15, 20 anos. Agora, se tiver uma doença que comprometa a imunidade, tiver que fazer uma quimioterapia por algum outro motivo, aí ele pode se manifestar. Para a gente terminar, que recado que você deixa para a mulher que está nos assistindo? Acabamos de falar que é uma coisa assim, né? Ser a quarta causa de morte no Brasil por uma doença que você consegue curar 100%. Então, assim, não deixar de ir regularmente ao seu ginecologista, e a saúde pública dá conta do câncer de colo. Mas precisa lembrar dele. É isso. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Este foi o BDC Saúde de hoje. BDC Saúde.